Fala pessoal, Zuka aqui com mais um vídeo do canal e hoje o tema é o que eu faria se eu começasse a ser nômade digital do zero hoje. Então a ideia é, com todo o conhecimento que eu adquiri nesses últimos 15 anos de experiência de trabalho, desde 2015 que eu saí do Brasil, então são 10 anos que eu estou fora do país, e agora são 2 anos que eu estou como nômade digital o tempo inteiro. Se eu pudesse voltar no tempo e conversar com o Zuka 15 anos atrás, talvez até um pouco mais antes do que isso, uns 20 anos atrás, e eu tivesse todo esse conhecimento que eu tenho agora, ou se eu estivesse conversando com meu irmão, com algum amigo para dar um conselho para o que fazer para ser um nômade digital. Então, essa é a ideia que eu vou passar hoje aqui no vídeo. Se você tiver interesse, fica aqui comigo. Bom, na minha visão, para você ser um nômade digital, você precisa de 3 coisas. A primeira é comunicação, segunda, fonte de renda e a terceira, mentalidade. Eu vou explicar cada uma e como que eu iria aproximar cada uma nesse momento se eu fosse começar do zero. Bom, primeiro, comunicação. Depois de comida, comunicação é a coisa mais importante para um ser humano. Então, se você é uma pessoa que está querendo ter uma vida de nômade digital, você tem que aprender um idioma que vai te ajudar a se comunicar. Agora, vai depender da onde que você vai querer viajar. Porque dependendo da onde você for, você talvez nem precise estudar outro idioma, se você for para Portugal, se for para Angola. Se você ficar na América do Sul, você vai estudar mais espanhol, a não ser que você vá para o norte da América do Sul, para o Suriname, para a Guiana, mas a maioria do continente fala espanhol. Se você for para a Europa, o inglês é a forma mais fácil. Então, a primeira coisa que eu faria é identificar qual é a parte do mundo que eu quero começar a viajar. Lógico que, como vai ser a primeira parte, os primeiros passos, eu recomendo e eu faria uns pequenos passos dentro do Brasil primeiro. Então, o foco seria começar a fazer umas viagens dentro do país para poder me acostumar com o procedimento, né, de fazer as reservas por minha conta, de resolver questão de transporte por conta própria, aprender a viajar sozinho, que é uma coisa muito importante que eu já falei em outro vídeo aqui do canal. Então, começar a sentir toda a dinâmica que é da vida de um nômade digital. Mas o primeiro passo, que é o mais importante, é você aprender a viajar sozinho. E para isso, você não precisa ir muito longe. Ir para outro estado no Brasil e passar um tempo lá e depois voltar para sua casa, já vai dar aquele sentimento para você ir se acostumando aos poucos. Então, na comunicação, eu estudaria isso. Primeiros passos seriam no Brasil, então, tranquilo, vou conseguir resolver com português. Mas, e depois do Brasil? Depois que eu começar a me acostumar melhor com essa questão de viajar sozinho, para onde é que eu vou? Então, se eu fosse decidir não sair da América do Sul e ficar no mesmo continente, então é espanhol. Focar no espanhol, ficar com um nível bem legal de conversação, para pegar e poder se comunicar tranquilamente. Agora, se o seu sonho for ir para a Europa, ou conhecer a Ásia, conhecer a Oceania, outras partes do mundo, aí é inglês. O inglês hoje está muito internacional, eu acho isso muito bom, porque a comunicação está muito fácil em qualquer país, até na América do Sul, no Peru, você vai em Colômbia, você vai sim encontrar pessoas que falam inglês. Lógico que é mais difícil do que encontrar pessoas na Europa que também falam inglês, mas sim, tem a possibilidade. E fazendo essa escolha, você tem que estudar a língua, lógico, né? Não é só pegar e fazer a escolha e ir para o país e começar a aprender na marra. Tem gente que faz isso, respeito, mas eu prefiro estudar pelo menos um pouco antes para ter uma base, para quando chegar lá no país, pelo menos já saber se desenrolar com coisas mais básicas e ir melhorando com os erros, porque essa é a melhor forma de melhorar um idioma, é cometendo um erro. É a questão do bebê. O bebê, quando ele está conversando, quando ele está falando, na verdade, ele não está jogando as palavras. E se fala uma coisa que não entende, a mãe vai, corrige, o pai também, escuta a palavra certa, aprende. Isso tem um cérebro de esponja, então a gente tem que adquirir esse cérebro também. É mais difícil quando a gente é mais velho, porque eu acho que a pressão de cometer um erro quando você é mais velho é bem maior do que um bebê. É melhor ter um pouco de trabalho mental
para trabalhar essa questão de tirar o medo de cometer erro. É a coisa mais normal do mundo. Acredite, se você estiver em qualquer lugar e você falar um idioma, falar uma coisa que ninguém vai te entender, você tentar de novo, a pessoa entendeu 2, 3 palavras, pelo menos pegou o contexto ali para te corrigir, porque ela te entendeu, você vai aprender quando a pessoa te corrigir. É uma das melhores formas de aprender um idioma. Então é isso, a comunicação é o básico. Eu conheci algumas pessoas que viajaram, conheço ainda até hoje, que ainda estão viajando e que não falam inglês, que não falam espanhol e que só sabem português. Eu nunca esqueço uma brasileira que eu conhecia muitos anos atrás, na Itália, que ela me falou com muito orgulho que já viajou por 35 países e ela não sabia inglês. E eu fiquei bem curioso, mas como é que acontece essa dinâmica? Como é que é a comunicação? Não, aqui com a mão e com o celular, Google Translate, dá para resolver tranquilo. O que é verdade, você vai resolver tranquilamente. Coisas básicas, não vai ser nenhum tipo de problema. Agora, o que eu acho é que você perde muito chance de se conectar, perde muita chance de se comunicar com as pessoas, porque você não tem um idioma ali em comum. Já aconteceu comigo também várias vezes que eu tive em situações diferentes, onde tinha uma pessoa ou duas que estavam ali na roda que não entendia o idioma, era mais inglês, e tá lá, todo mundo conversando, soltando piada, um vai, o outro fala, e a pessoa tá, tipo, calada, observando, não tem também uma iniciativa de falar, e a experiência é diferente, né? Para pensar um pouco aí, e compara a experiência de você estando numa roda de pessoas, podendo compartilhar suas histórias, suas experiências, perguntar coisas que você quer saber de alguém, por exemplo, e a sua experiência de estar na mesma roda e não ter a habilidade de se comunicar e ficar naquela questão mais passiva, só escutando. Vai viajar? Vai. Vai dar para aproveitar? Também. Mas se você conseguir se comunicar, a sua experiência vai ser muito melhor. E melhor ainda se você estiver em um país que a língua oficial não é o inglês e você aprendeu pelo menos um pouco, um básico da língua local. Segundo ponto, que talvez seja o mais importante para muitos, mas eu considero o segundo, por conta das questões que eu já acabei de explicar, porque eu acho que a comunicação é muito importante, é a renda. Eu tentaria achar uma forma de fazer dinheiro online, uma forma de trabalhar remoto para uma outra empresa, qualquer tipo de trabalho que eu possibilite trabalhar pelo meu computador, pela internet. E com o conhecimento que eu tenho, eu não mudaria. Eu trabalho com TI há 15 anos, com o conhecimento que eu tenho, eu focaria na mesma área. Porém, eu faria algumas coisas mais específicas, porque eu acompanho o mercado, não envio mais currículo, porque a minha situação agora é um pouco diferente. Eu tenho a minha própria empresa e eu estou provendo serviços para outras, então eu sempre procuro empresas que estão precisando de alguém que fazer algum aplicativo que para mim é interessante. E esse é o meu foco. Eu tenho muito interesse na área de Web3 e criptomoedas. Eu acho que é uma área que está sendo muito bem explorada. Eu acho que é uma área que tem muito a desenvolver, tem muitos casos que já foram criados de diferentes tipos de indústrias que precisam de mais desenvolvimento para ter uma aplicação mais real. Porém, na minha opinião, é só uma questão de tempo. Eu acho que o Web3 está sim indo por um rumo muito bom, mas um pouco mais devagar do que eu gostaria. Eu entendo que é muito difícil também a gente sair de paradigmas. A gente já vive nesse tipo de consumo, onde você está consumindo vários produtos de graça, redes sociais, por exemplo, e você é o produto. Se você não está pagando por um produto, você tem que estar ciente que você é um produto. E essas empresas usam os nossos dados para vender para terceiros, e é assim que eles monetizam. E no Web3 já tem várias plataformas que estão trabalhando com as frentes mais diferentes, te dando total controle dos seus dados. Lógico, tem aquela questão da barreira, porque até o momento a pessoa tem que ter um pouco de conhecimento mais técnico, dependendo do tipo de indústria, dependendo do tipo de plataforma, mas eu acredito que a tendência é ficar cada vez mais amigável para o usuário comum. Então é isso, se eu fosse focar agora, eu ia usar todo o meu conhecimento que eu já tenho de TI, eu gosto muito de trabalhar com programação, meu foco seria Web3 e criptomoedas. Eu focaria basicamente no mercado europeu,
principalmente na Suíça, e tentaria mais em Dubai. Eu estive em Dubai 2 anos atrás, fui na conferência e conheci algumas pessoas, fiz um network bem bacana, e uma das coisas que eu gostei muito de descobrir quando eu estava lá foi que tinha várias iniciativas, não só de empresas privadas, mas do governo, para puxar o uso de blockchain. E é lógico, se você está querendo desenvolver aplicações que vão usar blockchain, você precisa de desenvolvedores, programadores para estar criando os programas, contratos inteligentes e tudo que está em volta desse tipo de tecnologia. Então, meu foco seria esse. Eu ficaria estudando mais Solidity. Solidity é uma linguagem de programação que é focada para escrever contratos inteligentes. E como eu nela, eu ia tentar uma vaga, conseguir trabalhar com uma dessas empresas nesses 2 países. Se eu conseguir inicialmente, tranquilo. Se eu não conseguir, eu vou expandir a minha busca, ir para outros países, tentar a Lituânia, a Estônia também, sei que eles estão muito avançados na questão de tecnologia. Então, eu faria uma pesquisa para saber quais são os países que estão com mais iniciativas, tanto da área privada quanto da parte do governo, trabalhando com Web3, blockchain e na parte de criptomoedas. Esse seria o meu foco para trabalhar, porque eu vejo que muitas empresas que já trabalham nesse tipo de área já procuram trabalhadores, pessoas que já são remotas. Então, para eles, a questão já não é mais a sua localização geográfica, é mais a questão do fuso horário. Tem um site que eu uso, que eu posso até colocar um link na descrição, se alguém estiver interessado, que é um site que eu uso para encontrar vagas em PHP para Web3. E quando eu estou vendo a descrição lá das empresas, sempre eles colocam o fuso horário. Então eles colocam um fuso horário de 6 horas, que pega ali a maioria da parte da Europa. Se você estiver dentro desse fuso horário, está tranquilo. Se for uma empresa que está nos Estados Unidos, você vai ter uma área de fuso horários que vai pegar mais ali o Brasil, vai pegar Colômbia, Peru, América do Sul e América do Norte. Então eu faria essa busca. Tem um site que eu uso, que eu gosto muito para encontrar clientes, que se chama We Work Remotely, e também é um site que empresas estão buscando pessoas para trabalhar de diferentes áreas, não é só de TI, tem de outras áreas também. E a questão desse site é que as empresas estão realmente procurando por trabalhadores remotos. Mesmo conceito do site que eu falei sobre o Web3, vão procurar pessoas que estão num fuso horário específico. Se você tiver, beleza. Tem algumas que eu já vi que não se importam muito, que são mais empresas que trabalham com mini projetos, com tarefas que você vai definir um prazo, vamos dizer 2 semanas, então você tem 2 semanas para terminar aquilo. A empresa não se importa o horário que você trabalha, eles se importam se você vai entregar. Entregou o trabalho em 2 semanas, está tudo certo. Esse seria o meu foco, então. E eu sempre penso um pouco no plano que se der errado, né? Se eu não conseguisse para o Web3, eu ia tentar para fazer blockchain, se também não desse, se os países que eu já falei também não desse, eu ia tentar outros países, mas no pior dos casos, eu ia tentar uma startup que está começando, porque startup ela é mais fácil de contratar uma pessoa sem experiência. Vamos lembrar que, por mais que eu tenha um conhecimento de TI, eu estou começando do zero, então eu não tenho experiência. Trabalhar com uma startup seria o melhor caminho, na minha opinião, pelo menos por um tempo, para adquirir um pouco de experiência e aí usar essa experiência para colocar no currículo e poder começar a avançar e trabalhar com outras empresas. Terceiro ponto é a mentalidade. A mentalidade de nômade digital. Eu já me considero uma pessoa que sempre tive essa mentalidade, porque desde que eu comecei a minha faculdade, sempre teve aquele insetozinho aqui, uma bolinha aqui dentro da cabeça que sempre ficava girando, me falando que tem muita coisa para explorar, que tem um mundo gigante para conhecer, que tem muitas culturas, que eu sei que vai ser diferente, que não vai ser fácil. Então, a minha mentalidade já estava, mesmo que eu nunca tinha saído do Brasil, já estava me fazendo entender que vai ser uma experiência muito boa e que, apesar de não ser perfeita, porque acredite, não é perfeita a vida de nômade digital, eu ainda vou fazer um vídeo sobre os problemas de ser um nômade. Se alguém estiver interessado, coloca o comentário aí para eu saber.
E apesar disso, a mentalidade sempre essa bolinha sempre falava, girava e falava, não, tem que tentar. O que pode acontecer de errado é isso, 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 mas se acontecer, vai resolver. É questão de ter problema para fazer amizade, de ficar sozinho, de ter problema para se comunicar. Essa que é a mentalidade que eu acho que é muito importante. É você entender que quando você sai da zona de conforto dentro da sua cidade, é muito diferente quando você está em outro país, quando você não conhece a cultura, quando você está com um idioma que às vezes você não domina muito bem, que você vai passar por problemas, sempre vai ter problemas, e algumas vezes a comunicação pode ser difícil, é bem mais complicado. E é muito importante você ter uma mentalidade bem mais estoica, bem mais analítica, bem mais calma, porque quando os problemas aparecerem, a melhor coisa a se fazer é você realmente analisar e pensar como que eu vou resolver isso. Não deixar as emoções tomar muito conta do calor do momento e pensar de forma mais tranquila antes de fazer qualquer tipo de decisão. Essa mentalidade nômade digital eu acho muito importante porque eu também já deparei nas minhas viagens, conheci várias pessoas que saíram, né, juntaram uma grana, foram para o mochilão ou até mesmo começaram a trabalhar e trabalhar remoto, e quando eles começaram a viajar, não conseguiram se divertir muito, não conseguiram aproveitar muito. Foi uma diferença nas expectativas. Depois que começou a viajar, percebeu que não foi da forma que estava imaginando, e na minha opinião, o que aconteceu é só uma falta de preparo. Talvez até um pouco de ilusão, né? A gente que fica no Instagram vendo só a parte boa, porque no Instagram, principalmente, você vê a parte boa da vida de todo mundo. E quem é nômade digital e está postando as coisas, você está vendo o pessoal viajando, está vendo o pessoal quarta-feira fazendo uma trilha, e assim, fica muito aquele pensamento, pô, como é possível isso? Como é que está acontecendo isso? E aí a pessoa, às vezes, cria uma ideia desse estilo de vida, e quando começa a trabalhar, começa a entender, a viajar, né, entende que não é dessa forma. Às vezes a pessoa fez a trilha ali durante o dia, na quarta-feira, beleza, mas terminou a trilha, voltou para casa, 6 horas da tarde, trabalhou. Eu faço isso direto, mas ninguém vê, porque quando eu posto, eu estou postando uma trilha que eu fiz no Instagram. Eu não estou postando 8 horas da noite com o meu computador dentro da minha hospedagem trabalhando, porque durante o dia eu estava fazendo uma trilha. Então, eu não posto a parte de trabalho porque eu acho que não é interessante. Eu, sinceramente, não acho. Eu falo assim, específico do Instagram, né? Eu gosto de postar no Instagram quando eu vou para um lugar que eu acho que vale a pena compartilhar, alguma aventura que eu descobri que eu acho que vale a pena alguém conhecer também, eu vou lá e posto. Mas postar assim, trabalhando, de vez em quando eu posto, porque eu já recebi muita mensagem no Instagram do pessoal fazendo piada, falando, pô, tu não trabalha não, cara? Como assim, cara? Só anda viajando? Eu falei, não, eu trabalho. Trabalho muito, por sinal, só que vocês não vê. Vocês não vê eu trabalhando porque eu não estou postando isso. Mas enfim, a vida de nômade digital ela não é perfeita. Ela é muito boa, eu amo, eu gosto muito. Para mim é um dos melhores estilos de vida que eu já fiz desde que eu comecei a viver nesse mundo. Então, para mim é um estilo que eu não sei quando eu vou parar. Eu pretendo continuar até alcançar. Não sei quando eu vou alcançar, mas eu gosto muito. Mas não é perfeito. Não é perfeito. Tem problemas, como qualquer outro estilo de vida. Mas se você tiver a mentalidade certa, você vai saber lidar com esses problemas de forma bem mais tranquila e você nem vai ver eles como os problemas. Você vai ver eles como uma experiência. Você aprendeu alguma coisa com esses problemas. Essa é a forma que eu vejo. Eu tô aqui no Vietnã agora e eu cheguei aqui um mês atrás, fiz um erro, a culpa foi minha. Eu paguei pelo visto, só que eu acabei esquecendo que o visto tinha uma data específica para eu entrar no país e eu entrei 2 dias antes. E, teoricamente, foi um dia antes, porque quando eu cheguei no Vietnã era 11h40 da noite. Então, faltava 20 minutos para ir virar o segundo dia. Então, basicamente, eu cheguei um dia antes do meu visto. Só que a minha sorte é que antes de eu entrar no aeroporto, eu estava na Coreia do Sul, eu vi que eu tinha feito esse erro, e aí eu consegui achar o telefone de uma pessoa, tive que pagar bem mais caro, mas essa pessoa conseguiu resolver na hora e criar um segundo visto. E aí, quando eu cheguei no Vietnã, que eu mostrei o visto para o policial, para a imigração, o visto estava errado. Eu não vi,
mas essa pessoa também, ela fez isso no domingo, ela errou o meu sobrenome, tinha só uma letra que ela trocou. Então, meu sobrenome é Bacelar, né? Então ela trocou o L com R, ficou Baceral. Não sei por que ela fez isso. E isso foi suficiente para eles negarem a minha entrada. E o policial falou: você não vai entrar. E eu, pô, mas é só uma letra. E comecei a argumentar: mas como assim? Como assim? É só uma letra. E ele falou: não, você não vai entrar. Eu falei: então, pô, deixa eu tentar resolver isso, pelo menos. Vou tentar ligar para essa mulher. Só que o problema é que era meia-noite. Eu tô ligando para ela, liguei 15 vezes e nada. E aí, quando eu falei para ele que eu não tinha conseguido resolver, ele falou: olha, você vai ter que pegar e vai entrar no avião, você vai ser deportado de volta para a Coreia do Sul. E eu, cara, voltar 5 horas para ficar. 5 horas de voo, né, do Vietnã para a Coreia, para ficar na Coreia 12, 15 horas e depois pegar outro voo de 5 horas para voltar para ficar tudo certo. Aí eu falei para ele: não é possível, não é possível. Sério mesmo você vai me deportar por conta disso? E aí começou a gritar esse policial, aí juntou outros 2 policiais, e aí gritaram. Foi uma situação bem intensa, porque tinha uma galera, mais de 50 pessoas que estavam chegando de outro voo, e também tinha a galera que ia desse voo do Vietnã para a Coreia, e eles estavam me esperando. E no final das contas, né, com esse enrolamento de tudo, eu tentando resolver, eu fiquei mais de 1h30. Então o voo atrasou 1h30 por minha conta, porque eles mandaram segurar o avião até eu resolver isso. E eu convenci eles depois a pegar e me dar um tempo para ligar para essa mulher. Então eu estou contando essa história só para dizer que, apesar de um problema aparecer, e esse problema também, apesar de ser chato, né, ter que, pô, eu estava bem cansado, e ter que voltar 5 horas, ficar 12 horas, depois pegar outro voo, também tem a questão do dinheiro, eu fiquei bem tranquilo. Eu falei com um policial bem tranquilo, argumentei com educação, não fiquei tipo gritando com ninguém, até porque o erro era meu, né? Não faz nem sentido. E na minha cabeça foi: vamos tentar resolver aqui. Se não tiver como resolver, se eu for deportado, vou ser deportado, tranquilo. Vou ficar cansado? Vou, já estou morto de cansado, vou ficar lá no aeroporto, talvez arrumar um lugar para dormir por algumas horas e depois pegar outro voo e voltar. Mas eu fiquei naquele pensamento que, tipo, isso não é um problema. Isso aqui é só uma tecnicalidade, é uma coisa. É só um detalhe. É um detalhe que vai mudar a minha entrada no Vietnã. Vai fazer uma experiência a mais de pegar 3 voos em menos de 24 horas. Então, não me esquenta a cabeça, não me deixa nervoso. Eu acho que é uma coisa muito boa de aprender isso, que, na verdade, esses problemas, eles não são problemas. Eles são uma coisa, são só detalhes. Então, essa mentalidade de nômade é isso, é a mentalidade de você estar mais tranquilo quando situações aparecem, é a mentalidade também de ter interesse, de fazer um pouco de integração com a cultura local, a mentalidade de ter um pouco de interesse, de aprender um pouquinho do idioma local também, para se comunicar melhor com o pessoal, não ficar muito só nas áreas turísticas e aprender com outras pessoas. Uma das melhores coisas de ser nômade é você aprender com tanta cultura que tem nesse mundão, sempre tem alguém para te ensinar uma coisa nova, e você também pode estar ensinando para outra pessoa. Então é isso, pessoal. Para fechar esses 3, eu não queria fazer esse vídeo ficar muito longo, mas ele acabou ficando um pouco mais longo do que eu pensei. Se você é novo aqui no canal, o meu nome é Zuka, eu sou nômade digital, eu já viajei por mais 50 países e continuo viajando. E nesse canal aqui, que é um canal novo, inclusive, eu vou estar falando sobre as minhas experiências viajando e vou passar o conhecimento de tudo que eu aprendi nesses 10 anos de vida internacional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, sabe o que fazer, se inscreve e eu vejo vocês até o próximo vídeo.